Hoje eu li O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula para quem busca o caminho da verdade. E ele é um livro extremamente interessante e, de fato, é uma fábula escrito de uma forma bem simples e talvez até infantil. Ele fala de um cavaleiro que vestia sua armadura e ia para batalhas. Usa tanto essa armadura que ele não conseguiu mais tirar. E a esposa e o filho nunca mais viram ele como ele era de fato. Esse cavaleiro, ele queria provar tanto que ele era bondoso e gentil, que ele salvava princesas, inclusive as que não queriam ser salvas. E quando a mulher ameaça abandonar ele, ele então vai tentar encontrar uma forma de tirar aquela armadura, porque ele não quer perder nem a esposa nem o filho. E então ele vai em busca de Merlin. E ele vaga por aí do nada. Merlin simplesmente aparece no meio de uma floresta. E quando ele conta toda a história, Merlin pergunta: e por que tu usou por tanto tempo essa armadura? E ele fala: eu precisava me proteger, eu ia em batalhas. Eu sou um cavaleiro bondoso e gentil e eu tenho que proteger o meu reino. E Merlin pergunta pra ele: mas se tu é bondoso e gentil, por que tu precisa provar isso? E então ele começa a pensar: se eu preciso provar, significa que talvez eu não seja? E assim vai se desenrolando, o cavaleiro fazendo as perguntas, Merlin respondendo com outras perguntas que deixa o cavaleiro muito emputecido, mas que no final é isso, uma pessoa não pode te dar a resposta, tu precisa encontrar a tua própria resposta. Merlin diz pra ele então que para ele conseguir tirar a armadura, ele precisa seguir o caminho da verdade. O caminho tem 3 castelos, e o primeiro castelo é o Castelo do Silêncio. Quando ele chega no Castelo do Silêncio, ele acaba encontrando o rei do seu reino. E esse rei diz pra ele que esse é um castelo que ele precisa atravessar sozinho, ele não pode ter companhia. Porque ele precisa mostrar quem ele é de verdade. E se ele tiver com alguém, mesmo que eles não troquem uma palavra, ele ainda assim vai tentar querer mostrar que ele é uma pessoa diferente de quem ele é. Talvez melhor. E então o rei encontra a porta e sai. O cavaleiro então começa a se dar conta de que o que ele tem medo é ficar sozinho. E quando ele descobre isso, ele finalmente vê a porta e ele se depara com uma sala um pouquinho menor. Ele se dá conta de que ele usava aquela armadura como proteção e como uma forma de abafar a voz triste da esposa. E de novo ele encontra a porta e ele vai para uma sala ainda menor e assim por diante, até ele conseguir ouvir uma voz do além, que na verdade era ele mesmo. E então ele começa a chorar compulsivamente por ter se dado conta de que ele ia para tantas batalhas e usava aquela armadura e sempre estava falando e pensando porque ele tinha medo da solidão. E ele tinha tanto medo e ele falava tanto que ele não conseguiu jamais ouvir a própria voz. Quando ele chora, ele perdeu o elmo, porque ele enferrujou com as lágrimas. E ele então, super empolgado, vai pro próximo castelo. Lá nesse castelo, que é o Castelo do Conhecimento, ele então percebe que é tudo escuro e não tem nenhuma tocha para iluminar ele. Mas tem uma inscrição. Nessa inscrição dizia: será que você não confundiu necessidade com amor? E então, de novo, ele começa a lembrar da esposa dele e de que ele passou a amar menos ela porque ela começou a beber vinho. E ele já não via ela com os mesmos olhos de quando eles se conheceram. Só que ele também começou a se dar conta de que ele não tratava a mulher dele de forma agradável, de forma amável, e que ele ia para as batalhas para conquistar castelos e muitas vezes eles passavam por dificuldades e eles tinham que mudar para castelos menores. E ele deixava ela para fazer todas as mudanças e todo o resto enquanto ele ia para torneios e outras batalhas. Então ele usou a mulher dele para as necessidades dele, porque ele precisava se provar. E enquanto isso, ela segurava as pontas e fazia tudo aquilo que ele precisava fazer durante todo esse processo dele. Ele amava a esposa e os filhos e queria estar com eles, mas ele muito mais usou eles para aquilo que ele precisava do que de fato ele olhou para os dois e amou os dois da forma que eles precisavam ser amados. Rebeca, que é uma pomba, chama ele e diz: olha, tem um espelho aqui, e um espelho que não é comum. Venha ver. E ele se olhou no espelho e disse: eu não sou essa pessoa é charmosa e bonita. Tu não conseguia ver quem tu realmente era e por isso tu tinha que se provar. E o cavaleiro disse: mas eu fazia as coisas porque se eu fizesse o que eu realmente queria, ninguém ia gostar de mim. E então ele parou
no momento em que ele falou aquilo. E ele pensou que tudo que ele tinha feito foi para provar coisas para as pessoas, não foi porque ele queria fazer. Era porque ele precisava se provar, para que as pessoas gostassem dele. Ele era a pessoa que estava se vendo no espelho. Por mais que ele se achasse feio, era por dentro. O eu verdadeiro dele era aquele cara charmoso. Então, eles encontraram uma macieira no quintal. E ele estava com fome. Só que estava escrito a seguinte inscrição: para essa fruta não imponho condição, mas que você agora aprenda sobre ambição. E ele começou a pensar, que ambição? Porque afinal de contas, os seres humanos precisavam de coisas melhores, trocar o seu cavalo do ano passado por um cavalo novo e de castelos em outros reinos, porque as esposas iam querer. Porque ele não poderia ser que nem uma macieira que dá frutos e entrega tudo de graça a todo mundo, porque os seres humanos não são como árvores. E Merlin, então, usando a mesma analogia, diz pra ele: mas você não poderia vender algumas maçãs e comprar, então, os seus castelos e o seu cavalo novo e o restante doar? Por que você precisa sempre ter o melhor e ser melhor do que outras pessoas? E buscar tanto, mas tanto isso, que se esquece de simplesmente apreciar o que tem em volta? As pessoas que tem em volta e as coisas que já tem? Por que precisa tanto buscar coisas pra preencher algo que, tipo, tu nem sabe direito o que é? E quando o cavaleiro então compreende o que Merlin tá tentando dizer, tanto Merlin quanto o castelo desaparecem. E ele, mais leve por ter perdido parte da armadura, segue pro próximo castelo, que é o da ousadia e da vontade. Nesse terceiro castelo, então, ele encontra um dragão, e um dragão terrível. A sua própria voz interior, quanto os companheirinhos Esquilo e Pomba que estavam acompanhando ele nessa viagem, disseram: o autoconhecimento vence esse dragão. Só que toda vez que ele tentava se aproximar, ele ficava com medo e as chamas queimavam ele. E ele voltava correndo pro riacho. O dragão da dúvida e do medo, ele não é real, porque eu sei quem eu sou. Então eu vou atravessar. Tô repetindo: não é real, não é real. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso provar nada pra ninguém. E enquanto ele marchava e falava isso, as chamas não pegavam ele e o dragão foi ficando menor, menor, menor e menor, até desaparecer, assim como o castelo. Só que antes de chegar no topo da montanha, ele se deparou com uma pedra enorme e ele começou a escalar essa pedra. E ele não tinha mais forças e não conseguia mais escalar. Só que nessa pedra também tinha uma inscrição que dizia que para chegar no desconhecido ele precisava abrir mão do conhecido. E ele não sabia como fazer isso. E ninguém sabia. Até que uma voz dentro dele disse: se solta. Se solta, tu precisa confiar. E ele dizia: mas confiar em quem? Ele disse: não é quem, é isso. Em Deus, no universo, no destino, qualquer coisa. Tu tem que abrir mão de tudo aquilo que tu conheceu. E então ele simplesmente se largou. E a vida inteira passou diante dos olhos dele, todos os julgamentos que ele fez do pai, da mãe, da esposa, dos amigos, e tudo aquilo que acabou formando ele, porque ele usava as outras pessoas para culpar o que ele era agora. Então tem essa passagem: aceitou plena responsabilidade por sua vida, pela influência que as pessoas tiveram sobre ela e pelos acontecimentos que a tinham modelado. Daquele momento em diante, não mais culparia ninguém ou qualquer coisa fora dele por seus erros e infortúnios. Basicamente, ele aceitou o que ele fazia de ruim para as outras pessoas e para ele mesmo, e que ele era responsável pela vida que ele tinha, pelas pessoas que tinham à volta dele, e por toda a forma que as coisas aconteciam. E então ele caiu para cima. E cada vez ele caía mais alto, mais alto, mais alto, até chegar no topo da montanha. E finalmente, ele poder respirar sem a armadura.